E aí, galera, boa noite, pessoas. Então, inicialmente aqui, esse vídeo vai falar sobre a questão da repetição do repetição kármica no processo de reencarnação, tá? Muitas pessoas elas vêm reclamando de que a vida não anda, tá? De que, como é que eu posso explicar? A pessoa tem um ciclo de repetição muito grande, na questão da reencarnação, tá? E a vida da pessoa, ela fica em uma constante, em um ciclo vicioso muito grande. É, como é que eu posso explicar? Da qual velhas questões sempre retornam no agora da pessoa, tá? Então, tipo assim, ela pensa que resolveu um problema, mas na realidade o problema sempre volta, sempre volta. Para a gente entender isso dentro desse contexto da encarnação e da vida, não é nem da reencarnação, do nosso agora, é importante a gente entender uma questão antes da reencarnação, lá nas colônias. Então, o que acontece? Quando você vai reencarnar, você é forçado, devido ao karma, a renascer aqui na Terra para limpar questões. Só que quando você renasce, você não lembra aquilo que você veio fazer aqui. Quando você vai reencarnar aqui, eles inserem implantes. Esses implantes geram hologramas. Esses hologramas, eles fazem com que vocês vivam aquilo que vocês não sabem o porquê viver. Essa é uma das maneiras da qual os planetas de exílio eles são tão eficazes em serem prisões. Porque o processo de reencarnatório da Terra, ele foi criado devido à barreira de frequência que foi criada há 450 mil anos. Essa barreira de frequência, ela faz com que os seres não saiam de um padrão cognitivo ou um padrão neural de consciência. Então ele mantém a vibração do ser de X não, vou botar de A a B. Não vai a D, fica só em A e B. Então esse padrão, ele faz com que as pessoas continuem sempre presas no ciclo reencarnatório. Essa é a base de todo o planeta exílio. Então todo problema que tem na Terra, ele tem em outros planetas exílio. Porque é um padrão. Isso é um padrão repetitivo. Isso é um padrão comum dentro dos planetas exílio. O nosso sistema solar, ele tem uma questão peculiar, muito interessante. Ele está dentro de uma zona de conflito, como se fosse uma zona neutra, certo? Onde questões bélicas ocorreram há muitos anos atrás, bilhões e milhões, fora da nossa linha de tempo. O contexto temporal que nós temos na Terra, que é aquele contexto retilíneo, ele é errôneo. Não é assim que se conta o tempo dentro do cosmos. O tempo, ele é somente um ponto de referência. Ele existe e não existe ao mesmo tempo. Então é possível um ser vagar durante por diferentes espaço-tempo, tá? Então, voltando ao contexto, o nosso sistema solar, ele tem um histórico muito denso de conflito, de destruição do planeta, de guerras, de mortes. Então, minha filha apareceu ali. Então, acabei perdendo a linha de raciocínio. Então, esse histórico muito forte acaba refletindo dentro do planeta, porque quem nasceu aqui
80% daqueles que nasceram entre a realidade física e o umbral são exilados. 20% ficaram presos dentro da barreira de frequência. Então, tanto os 20% quanto os 80%, que é o joio do trigo que todo mundo fica falando o tempo todo, eles estão dentro de um contexto, numa rede cognitiva, numa rede neural planetária, confusa e repleta de questões repetitivas. É a base do karma terreno. A base do karma terreno é a prisão. Então, para manter os seres presos, é necessário criar questões infinitas. Questões que podem ser resolvidas com um conhecimento acima. Então, a barreira de frequência, ela impede justamente com que os seres consigam atingir um padrão cognitivo maior para que ative a chamatrina dentro do chakra cardíaco e consigam sair. Os animais, por exemplo, eles têm uma rede neural mais limpa. Então eles conseguem, por exemplo, saber quem eles foram na vida passada. Nós não conseguimos. Então esses animais, eles possuem um livre pensar muito mais acessível do que o nosso. O ser humano, por estar dentro desse quadro repetitivo de karma, de conflito, faz com que a vida nunca dê um passo à frente ou nunca saia daquele rumo. É necessário uma ajuda externa para sair desse rumo. Então, dentro daquele contexto que a gente conhece da convergência harmônica, que aconteceu não em 87, mas em 63, 64, foi possível chegar informações na Terra que ajudou e está ajudando as entidades a nível Terra a adquirirem um nível acima de compreensão para poder a gente, no caso, ter um auxílio. Desta forma, foi necessário o nascimento de seres iluminados para trazer uma questão mais cósmica de informação. Então foi necessário essa convergência para que possamos adquirir um nível de informação maior. Então, deste modo, nasceram os avatares no planeta Terra para deixar um legado. Só que o padrão repetitivo e o padrão denso não permitiu que essas informações continuassem puras e foram deturpadas. É por isso que muitas informações elas foram perdidas. O budismo tem informação perdida, o próprio judaísmo tem informações perdidas. E outras religiões têm informações perdidas. Então o quadro repetitivo, ele está dentro da célula do ser humano. Ele está dentro do genoma humano. Para que esse quadro ele seja limpo e para que esse quadro seja trabalhado de uma forma mais eficaz, então é necessário uma ajuda externa. Então, dentro dessa ajuda externa, vem os mentores, tá? Obrigado. Os mentores. Os nossos mentores, geralmente, eles são nossos antepassados. É a primeira linha de ajuda. Esses mentores também passam por essa questão da repetição. E eles usam a nós aqui encarnados para poderem limpar essas questões. Só que, geralmente, os nossos mentores, que são essa linha terra, nível terra, nossos antepassados, eles não têm capacidade de limpar suas questões por ressonância ligada a nós por consanguinidade. Então, muitos dos nossos mentores ficam presos dentro do umbral por não possuírem conhecimento suficiente para poder nos auxiliar. Esses mentores, quando ficam presos, eles atrapalham e trancam a nossa vida, porque eles necessitam resolver essas questões
E por serem nossos mentores, eles não podem limpar aquilo que a gente não está enxergando. É por isso que ocorre a repetição. Quando um mentor seu passa por uma situação que ele passou há 300 anos atrás e você está passando por esse momento por coincidência no agora, esse mentor ele vai automaticamente tentar limpar essa questão emocional ou qualquer outro tipo de questão. E se ele não tiver esse auxílio externo, ele vai ficar preso. Foi por isso que foi necessário foi necessária a convergência harmônica, para justamente dar oportunidade aos seres a saírem desse padrão pequeno de informação e de evolução. A Terra hoje ela tá passando por um momento peculiar, tá? Um momento muito sutil de libertação, onde a bondade aparentemente está escondida e a maldade está exposta. Só que o fato de estar ocorrendo isso não esconde que a ajuda está presente. Pelo contrário, a ajuda ela está presente para todos. Só que devido ao nosso padrão ser muito pequeno, ser baixo, a essas informações da internet, televisão, mídia em si serem baixos junto com a alimentação, que é baixa também, faz com que o nosso padrão endócrino seja muito inferior e nossas glândulas não conseguem absorver uma informação mais alta. E isso atrapalha a nossa vida, fazendo com que o padrão não mude, fazendo com que os implantes continuem agindo e os nossos mentores não consigam trabalhar. O mentor, ele trabalha com nós aqui, pela gente, como um investimento. Então eles investem em você para poder ajudar eles. As pessoas pensam que quando você vai para o outro lado, você fica como o filme Nosso Lar, o tempo todo trabalhando em clínica, em marketing, não. Lá você faz inúmeros tipos de trabalho. Você viaja em linhas temporais. Você sai do agora nosso aqui e vai para o passado. Então esse momento que a Terra está passando é um momento que eu posso considerar como um momento muito importante para todos nós. A gente pode considerar como uma oportunidade única de mudança. Ou você muda ou você permanece. A mudança traz o contexto da libertação, a libertação cósmica da consciência, e a permanência, a prisão. Muitos seres que estão presos aqui na Terra, eles vieram de planetas que passam pela mesma situação que a Terra está passando hoje. Dentro do contexto até da alimentação, outros planetas tiveram alimentações transgênicas, outros planetas tiveram mau uso da tecnologia, outros planetas tiveram a degeneração social em todo o contexto. Então esse padrão repetitivo dos planetas, dos seres exilados, eles trouxeram de lá para cá. E isso também faz com que a repetição permaneça dentro da Terra e dos outros planetas exílio. Quando você faz um trabalho espiritual e um médium, ele tem a clarividência, enxerga dentro do padrão espiritual, áurico daquele paciente, ele tem que entender e compreender o seguinte: muitas vezes ele está enxergando um implante que gera um holograma de uma vida passada, e essa vida passada não é verdadeira. Então ocorre da reativação de contratos. Muitas pessoas reativam contratos dentro da busca por respostas. Isso é um perigo. Muitas vezes as pessoas buscam tanto descobrir certas informações que não vai mudar em nada em si na vida da pessoa, mas ela busca tanto aquilo que acaba se perdendo e reativando situações e questões repetitivas. Então a pessoa está com a vida andando, de repente ela tranca e retorna.
a pessoa está fazendo tentando buscar, no caso, uma libertação e acaba retornando àquele padrão. Por quê? O medo muitas vezes o medo de você encontrar a real resposta também impede com que a libertação chegue. Quando você reativa um contrato, ele traz consigo aquilo que já é um passado. Então, se você reativa um contrato, você vai viver um padrão. E esse padrão vai se repetir, repetir, repetir até que esse contrato limpe. Agora, como é que esse contrato vai ser limpo? Nem sempre você tendo uma postura positiva faz com que que o padrão mude, que o contrato seja limpo. Muitas vezes é necessário um resgate. E esse resgate ele é muito profundo. Então o planeta Terra, daqui a mais ou menos 2024, 2036, acho que 2036, se eu não me engano, a barreira de frequência vai cair. Vai trazer uma facilidade maior de informação. Porém, o governo oculto ele criou artificialmente duas barreiras de frequência. Esses satélites que tem em cima da Terra aí eles mantêm essa barreira de frequência artificial, tá? Para quem não sabe, quem criou a barreira de frequência foi Arcanjo Miguel. Então, Arcanjo Miguel ele criou a barreira de frequência para que os seres não destruíssem mais o sistema solar, tá? Vênus, Nibiru, Maldek foram destruídos por guerras e só sobrou a Terra a nível 4D, tá? Então, para que não houvesse um morticídio maior, muitos seres de Vênus vieram para a Terra por refúgio. Muitos seres de Maldek, antes da colisão, do colisor de partículas deles, foram trazidos para cá pelo comando temporal, para que pudessem não ter uma morte cósmica, espiritual, para não virarem átomos. Eles trouxeram contigo também esse padrão repetitivo. Então, gente, o que quero dizer dentro desse vídeo aqui é que quando vocês buscarem uma informação, tentem ao máximo possível filtrar aquilo de uma forma mais pura possível, porque não existe uma dica para não cair nas armadilhas, mas existe o bom senso. Tentem ler e estudar tudo que vocês tiverem acesso, pedindo auxílio, pedindo suporte, porque quando um contrato ele é reativado, ele traz consigo situações que você não está preparado para resolver e para enfrentar nessa vida, porque o seu Odu não tem mais ligação com aquele contrato, o seu destino não tem mais ligação com aquele contrato. Então, se você reativa aquele contrato, ele vai trazer um peso muito maior do que um contrato que você veio limpar, porque você não estava preparado para aquele tipo de situação, para essa situação. Aí a gente se pergunta assim, então como que podemos aliviar uma situação dessa? Mantendo uma postura baseada na verdade interior. Sermos verdadeiros consigo mesmos, sendo pacíficos de alma e coração, para que, porventura, o suporte venha até nós. Outras questões são limpas somente com um trabalho espiritual intenso e voltado na Operação Resgate, tá? Esse contexto da Operação Resgate, ele veio trazer à Terra a possibilidade do resgate da consciência. Não é uma nave vir parar aqui, descer e resgatar todo mundo, mas sim o resgate do espírito da alma acoplado à consciência cósmica. Então, a Operação Resgate ele tem como fundamento a possibilidade do acesso a informações que há muito tempo eram ocultas e que só podem ser acessadas através de um padrão espiritual avançado e iluminado dentro da harmonia,
Você atingir uma informação a nível baixo, você acessa a qualquer momento. Só que o padrão a nível baixo, ele é como se fosse um programa de computador escondidos em várias pastas. Então você tem uma pasta oculta, pasta oculta, pasta oculta, até que você encontra informação que te ajude em alguma coisa. E essas pastas têm vírus. Então cada informação errada que vocês leem tem um vírus. Vamos encarar assim. O vírus é igual ao contrato. Então quando você pega uma questão e você acredita naquela questão, você reativando um contrato que você não está preparado para assumir, você vai viver um quadro repetidor. Então você cansa. Esse é o motivo das pessoas estarem cansadas de viver. Esse é o motivo das pessoas estarem cansadas de seguir. Esse é o motivo das pessoas estarem cansadas da vida. Porque estamos vivendo uma situação de guerra psíquica, onde existe um lado que quer manter as pessoas presas e existe um lado que quer manter as pessoas livres. Só que dentro desse contexto existe aqueles 80% que na realidade estão presos dentro de um padrão baixo e tem aqueles 20% que tem a possibilidade de sair. Esses 20% eles vieram para a Terra para passar uma experiência de vida, de morte no sistema biológico, de saber como é que é viver, como é que é nascer, como é que é se reproduzir, pegar essa informação e levar embora. Quando foi criada a barreira de frequência, eles ficaram presos. Então esse é o alvo que, por exemplo, eu atinjo, certo? É o alvo que eu vim trabalhar. Só que não quer dizer que os 80% não tenham possibilidade de sair, certo? Eles têm possibilidade de sair, só que vai dar um pouco de trabalho, porque geralmente eles possuem contratos muito densos, tá? Eles querem barganhar o tempo todo, infelizmente. Eles querem ajuda, mas não querem fazer por onde, tá? E fora que muitas pessoas não têm nem proteção espiritual, porque nenhuma entidade vai perder tempo com aquele que não quer nada, tá? Então, a dica que eu tenho a dar a vocês é que tenham paciência com as questões que vocês estão vivendo, tenham paciência com aquilo que chega a vocês e tentem assimilar aquilo como uma oportunidade de mudança e não como uma tormenta o tempo todo. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu meio que fui forçado, eu tenho um trabalho a fazer aqui, tá? Mas eu fui forçado a fazer isso por contrato. Mas quando eu compreendi isso, eu assimilei que era o certo a se fazer e hoje faço de bom grado, tá? Por mais dificuldade que eu tenha de, 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 de disso aqui, porque eu não tenho essa facilidade de gravar vídeo, não tenho esse costume, mas eu percebo que é necessário fazer isso, porque não é justo vocês passarem por questões desconhecidas, tá? Então, tentem ter paciência com o processo de vocês, tá? Nenhuma questão ela é limpa de forma automática. Ela tem um tempo. Tem contratos que demoram 6 meses, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos para serem limpas. Às vezes tem contratos que só são limpos lá no astral, quando vocês desencarnam, tá? E ao nosso ver, ao olhar humano, dentro do olhar humano, é injusto. A gente está aqui, tá? Mas dentro de um processo cósmico, devemos encarar a vivência na Terra como uma oportunidade. Esse tipo de vida que temos aqui na Terra, ele não serve para nada. Não presta. Não tem serventia para nada, a não ser para ser escravo. Esse corpo humano que temos aqui não chega nem de longe ao corpo humano que tem fora de outros locais, tá? Isso aqui é uma perda de tempo. Então trabalhem de uma forma íntima para que vocês possam de alguma forma sair daqui, tá? Eu hoje faço um trabalho justamente voltado a esse resgate da consciência e um trabalho apométrico na qual eu trabalho junto com essas entidades que estão trabalhando dentro dessas questões. Mas é claro que vocês podem encontrar uma forma de evoluírem, tá? A melhor forma de vocês evoluírem é trabalhar dentro da verdade. Sejam verdadeiros com vocês mesmos, sejam honestos com vocês mesmos,
Tentem trabalhar suas emoções de uma forma positiva. Tentem escolher suas companhias e seus companheiros para que vocês possam ter a oportunidade de viver de uma forma mais harmônica e mais humana. Porque o planeta Terra, ele não tem para onde ser limpo, tá? A realidade é essa. O planeta Terra, ele não tem mais meios para evolução. Chegou um tempo que as coisas, infelizmente, tendem a piorar, tá? Tende a piorar. E quanto mais harmônicos estivermos com nós mesmos, mais fácil vamos passar pela tormenta que o planeta vai passar. Certo? Então, é um recado que eu vim trazer para vocês aqui, para vocês que compreenderem por que acontece essa questão da repetição dentro do quadro kármico, tá? E não desistam de cumprirem esse tempo aqui na Terra e busquem sempre dentro de vocês encontrarem a melhor resposta dentro das situações difíceis que vocês passam, tá? Eu tive que passar por questões assim para poder aprender e para poder passar. Então, é isso, tá, galera? Foi um videozinho rápido aqui, mas provavelmente eu faço outro vídeo amanhã ou essa semana. Tá bom? Boa noite, fiquem na paz do Cristo cósmico de vocês, a paz interior. E reflitam sobre o que foi dito aqui, porque é muito importante. É de muita valia essas informações, tá? Eu não tive acesso a nada disso. Tive que aprender até de uma forma bem complicada, mas aprendi. Então, agarre a oportunidade e sigam em frente. Tá bom? Boa noite. Deixa as perguntas aí que eu deixa as perguntas nos vídeos, tá? Que eu faço um vídeo só com respondendo as perguntas, que fica mais fácil, para não fugir um pouco do tema. Quem quiser fazer pergunta, tá bom? Então vou encerrar aqui. Boa noite a todos.